Fala pessoal, então vamos para a nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar a respeito de produtos notáveis e fatoração. Então, produtos notáveis e fatoração são dois conceitos, conteúdos que estão diretamente ligados, porque nos produtos notáveis, como o próprio nome diz, a gente tem um produto, ou seja, vamos ter multiplicações, e a gente vai fazer a expansão dessas multiplicações. Na fatoração, vamos fazer o processo contrário. Nós vamos pegar uma expressão algébrica e vamos tentar escrever ou reduzir ela, né, com menos termos do que nós temos. Então, para isso que vai servir essa fatoração. A fatoração ela também é muito útil quando nós temos frações algébricas, ou seja, onde eu tenho frações, onde eu tenho uma expressão algébrica no numerador e no denominador ou em um outro. E a gente consegue fazer essa simplificação e facilita as contas. Então, é um conteúdo útil e que vocês acabam utilizando durante boa parte da vida acadêmica. Quem vai fazer um curso de cálculo, vai seguir uma área de engenharia, vai encontrar com a necessidade de compreender e entender e utilizar esses conceitos aqui. Então vamos começar aqui com produtos notáveis. Como eu já falei para vocês, então os produtos notáveis são multiplicações, são notáveis porque aparecem várias expressões algébricas e problemas matemáticos, acabam sendo frequentes. Então, produtos por causa da multiplicação e notáveis porque eles são muito comuns de aparecer. Então, eles estão diretamente ligados quando a gente vai fazer a simplificação, ou seja, eu vou fazer a volta, vou fazer essa fatoração, eu conhecendo um produto notável, eu consigo fazer a fatoração e a gente vai ver isso no decorrer da aula. Tá? Então, acaba estando intimamente ligado fatoração e produtos notáveis. Vamos começar aqui com dois produtos notáveis que já é conhecido de vocês, com certeza, já viram, já fizeram pelo menos uma conta, onde vai aparecer o produto, o quadrado da soma de dois termos, ou o quadrado da diferença de dois termos. A mais b elevado ao quadrado e aqui a menos b elevado ao quadrado. Esses dois produtos notáveis, nós podemos expressar eles por meio de uma frase, por meio de uma expressão, né? De forma falada, que a gente possa gravar como é que vai fazer essa expansão desses produtos notáveis aqui. Então veja que aqui a gente tem o A, o B. Eu vou chamar esse A, lá na nossa frase, vamos chamar ele de primeiro, tá? Então seria o nosso primeiro. O B aqui nós vamos chamar de segundo. Então vai ser o nosso segundo termo aqui nessa expansão. Então como é que a gente pode gravar esse produto notável quando formos fazer a expansão? O quadrado do primeiro, então, A ao quadrado, primeiro é A ao quadrado, mais, o sinal do meio aqui é mais, vai ficar mais aqui, ó, duas vezes o primeiro vezes o segundo, então, duas vezes A vezes B, mais o quadrado do segundo. O meu segundo é B, então, B ao quadrado. Quando eu vou fazer o quadrado da diferença, o que vai alternar aqui entre essas duas expressões? Somente o sinal do meio. Então, quando eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, vai ser o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, essa aqui é a forma de fazer essa expansão. Geralmente, nós vamos ver problemas onde eu vou ter o meu primeiro como sendo x e o segundo como sendo um número qualquer. Tá? Então, a gente vê x mais 2 ao quadrado, x menos 2 ao quadrado, x mais 1 ao quadrado, a gente aplica essa mesma ideia, certo? Quando for falar de fatoração, aí nós vamos estudar a volta, quando que eu tenho, vamos chamar ele diferente lá, de trinômio quadrado perfeito. Tá? Outro que nós temos, outro produto notável, muito conhecido, é o produto da soma pela diferença. Ou seja, aqui eu tenho a soma de dois termos, aqui eu tenho a diferença entre dois termos. Então, quando eu tenho a soma, produto da soma pela diferença, essa multiplicação ela vai transformar em A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, aqui eu tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Então, A mais B vezes A menos B, eu tenho essa situação aqui, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui a gente pode até fazer um exemplo, ó. Vamos pensar aqui. Se eu tenho o seguinte, ó, x mais 2 vezes x menos 2. Então, aqui eu tenho uma soma e no outro termo eu tenho a diferença.
Então, para fazer isso, em vez de a gente fazer toda a distributiva x vezes x, x vezes menos 2, 2 vezes x, 2 vezes menos 2, nós podemos simplesmente aplicar esse produto notável. Veja que eu tenho aqui o quadrado do primeiro, então x ao quadrado, que é o nosso primeiro, né? Menos o quadrado do segundo, que nesse caso é 2. Então, o quadrado de 2 é 4. Pronto. A gente acaba poupando tempo conhecendo um pouco aqui os produtos notáveis. Um outro produto que a gente tem é o produto de Steven. Então, quando eu tenho assim, x mais a vezes x mais b. Então, aqui eu tenho o produto da soma. Então, tem a soma tem uma soma aqui no meio, né? Então, x mais a vezes x mais b. Isso vai se transformar o quê? X ao quadrado mais a mais b, aqui faltou um x, tá? Vezes x mais ab. Isso aqui se aplica, se vocês pensarem, lembrarem um pouco, lá quando eu vou calcular as raízes de uma equação do segundo grau, e eu tenho o meu b, como menos b, né, é a soma das raízes dessa equação, e o meu c é o produto das raízes da equação. Então, como é que isso aqui se aplicaria num exemplo aqui, né? Vamos fazer um exemplo. Então, vamos supor aqui que nós temos o seguinte, x mais 3 vezes x mais 4. Então, em vez de fazer a distributiva, a gente pode aplicar a regra aqui do produto de Steven. O que ele diz? Vai dizer que é o seguinte, o que eu vou ter? O quadrado do primeiro, então o meu x aqui, que é o comum aos dois, vou elevar ele ao quadrado, mais, eu vou somar os dois termos aqui, que são os segundos, né? Os dois casos. Então, 3 mais 4, x, mais o produto desses dois. Então, 3 vezes 4. E aí a gente vai ter x ao quadrado. Vou escrever aqui. X ao quadrado mais 3 mais 4, 7. Então, 7x. 3 vezes 4, 12. Então, esse daqui é o produto aditivo. Então, eu posso pensar na mesma coisa quando eu tenho que fazer a volta para sair daqui e voltar para isso. Isso é a questão da fatoração que nós vamos ver mais à frente. Outros dois casos que não são tão comuns de aparecer, eu tenho o cubo da soma e o cubo da diferença. Então, na hora de fazer a expansão, nós vamos fazer o quê? Eu vou ter 4 termos aqui e nós vamos ter assim, o primeiro termo ao cubo e o segundo termo ao cubo. No meio, nós vamos colocar 3 e 3. E aqui, repare que a gente pode pensar também, eu tenho o primeiro termo, ele vai diminuindo o expoente dele, né? Eu começo com a ao cubo, a ao quadrado, a na 1, como ele não aparece aqui, é a na 0, que é a 1. O b ao cubo, o b, ele vai fazer o contrário, ele vai começar a aumentar. Aqui é b na 0, b na 1, b na 2, b na 3. Agora, isso aqui é para soma, todos são mais. Da diferença, a única coisa que vai mudar aqui é onde o b tem expoente ímpar, ele vai ser menos. Vendo aqui, o b na 1 é menos e o b na 3 é menos também. Então, são os principais produtos notáveis que podem aparecer. E agora vamos começar a falar um pouco de fatoração, tá? Então, os produtos notáveis a gente vai acabar aplicando muito eles em fatoração. Então, a fatoração é uma forma de simplificar a expressão. Às vezes eu vou utilizar ela para reescrever, deixá-la mais simples em algum caso, tá? Nós vamos utilizar os produtos notáveis em alguns casos, em outros casos nós vamos ter algumas técnicas de fatoração. Então, isso aqui, como já falei lá no começo da aula, isso aqui é muito utilizado quando nós temos frações algébricas, tá? E isso possibilita a simplificação dessa fração algébrica. Então, vamos começar aqui com o mais simples, que é o fator comum em evidência. Então, como eu disse assim, fator comum é algo que vai pertencer aos dois termos. Então, eu vou estar multiplicando e nós vamos ter um fator comum que vai pertencer a dois termos. Por exemplo, aqui tem a multiplicação x vezes y, aqui eu tenho 2 vezes x. Então, o fator comum, nesse caso, fica até fácil da gente perceber aqui, que é o x. Veja, ele está aqui nesse termo e está nesse outro termo. Então, ele é o nosso fator comum. Como eu vou
colocar em evidência? Colocar em evidência é trazer ele para frente. Basicamente, é essa a ideia que nós temos. Ou seja, o x é comum, então ele vem aqui para frente. Essa outra parte seria como se eu fosse dividir. Mas eu posso pensar em como se eu estivesse, vamos assim, tirando ele daquele termo. Imagina, eu tenho x aqui, eu coloquei x em evidência. Então, eu tirei o x dali. Nesse caso, sobrou y. Mais, que é o sinal daqui, eu tenho 2x. Então, eu tirei o x daqui. Vai sobrar só o 2. Pronto, então eu tenho isso aqui escrito fatorado, né? Botei o fator comum em evidência. X vezes y mais 2. Eu posso ter letra, também posso ter número como sendo o fator comum para eu colocar em evidência. Nesse caso, repare aqui, ó, eu tenho 4 e 12. Veja que 4 é um fator comum tanto ao 4 aqui quanto ao 12, porque eu posso dividir o 12 por 4. Então, ele se torna um fator comum. Já vamos colocar ele aqui. Outro fator que é comum, que vai estar nos dois termos, a gente observa aqui, ó, é o K. O K é outro fator que tem em comum nesses termos aqui. Então, eu vou colocar o K em evidência também. O 4 coloquei aqui, o K eu coloquei aqui, sobrou somente o X. Mas, agora o 12. Ó, o 12, como eu coloquei o 4 aqui, eu vou pegar o 12 e vou dividir por 4. Então, 12 dividido por 4, isso resta 3. Se eu fizer distributiva, fizer 4 vezes 13, vai voltar para o 12. O K coloquei aqui, então não escrevo, e o Y. Isso daqui fatorado por meio do fator comum em evidência. Então, fica assim, 4K vezes X mais 3Y. Outra técnica que a gente pode utilizar é por agrupamento. Então, por agrupamento, nada mais é do que eu fatorar, vamos dizer assim, por fator comum, mais de uma vez. Vai acabar, a gente vai criar, vamos dizer assim, termos semelhantes, aonde eu posso novamente fatorar e acabar escrevendo por agrupamento, tá? Então, fatora, você vai ver que vai gerar termos comuns e aí a gente faz por agrupamento. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Tem um exemplo que a gente pode utilizar aqui para compreender. Então, tem AX mais BX mais AY mais BY. Vou procurar aqui os termos em comum. Eu vou marcar, posso ver que o meu X é comum aqui e aqui. E a gente também pode perceber que eu tenho o Y comum aqui e aqui. Então, vou colocar o X com esses dois termos aqui e o Y para esses outros dois termos, colocar eles em evidência. Então, colocando o X em evidência aqui, tem o X, tirei, trouxe para cá, vai sobrar o A, tem o X aqui, tirei, sobra o B. Mas, agora nós vimos que é Y, né, o nosso outro termo aqui, que é comum. Então, vou colocar o Y em evidência. Tirei ele daqui, vai sobrar o A. Tirei ele daqui, sobra o B. Reparem que agora surge, vamos dizer assim, mais um termo que é comum, que é esse daqui, A mais B. Então, esse termo aqui agora é o meu fator comum que eu posso colocar ele em evidência. E aí nós podemos escrever, vamos dizer assim, a nossa versão final, colocando A mais B em evidência. Então, vou colocar aqui, A mais B em evidência. Como tirei o A mais B daqui, né? Então, vezes, vai sobrar X mais, tirei o A mais B, ele está aqui, Y. Então, isso daqui é a fatoração por agrupamento. Então, você coloca uma vez em evidência, vai surgir um novo termo em comum quando for feito isso. E a gente consegue colocar mais uma vez em evidência, esse é o método por agrupamento. Bom, então essa é a técnica que a gente faz. O que a gente pode reparar que eu tenho aqui, eu tenho o X em comum e eu tenho o A em comum e o B em comum também. Então, tem mais de um termo em comum, acaba podendo surgir a fatoração por agrupamento. Bom, depois a gente tem outra fatoração, que é a diferença de dois quadrados. Veja que a diferença de dois quadrados ela vai surgir
quando eu tenho o produto da soma pela diferença. Lá a gente chegava assim, a ao quadrado menos b ao quadrado, ou seja, eu estou diminuindo um quadrado do outro. Então, para eu fazer a fatoração dele, eu vou chamar agora da diferença de dois quadrados. Repare que eu tenho aqui, ó, se eu fizer a mais b vezes a menos b, eu acabo voltando, acabo chegando aqui, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a menos b ao quadrado e transformar de volta para isso, porque ele deu origem a essa diferença de dois quadrados. Como é que eu vou identificar essa diferença de dois quadrados? Bom, como eu falei, geralmente vai aparecer letra, né? Geralmente aparece alguma incógnita, alguma letra que vai envolver eles. Então, você pode simplesmente fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui, lembra que lá a gente via ele como, ó, o nosso a ao quadrado, tá? Esse aqui é o nosso a ao quadrado. Esse outro aqui é o nosso b ao quadrado. Bom, se eles estão ao quadrado, o que eu posso fazer para saber quem é A, quem é B? Nós vamos simplesmente extrair a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo termo. Então, isso resulta no A, como tem o x ao quadrado, então quem é meu A? Vai ser x, né? Menos, ou podemos botar o mais que está aqui na fórmula, o B. Quem vai ser meu B? Como eu tenho 25, é meu b ao quadrado, então a raiz de 25 é 5. X mais 5 vezes x menos 5. Feita a fatoração da diferença de dois quadrados. Certo? Então, seguindo aqui. Agora a gente vai ver o trinômio quadrado perfeito. Então, o trinômio quadrado perfeito, ele surge da diferença do quadrado da soma ou do quadrado da diferença de dois termos. Eles resultam num trinômio quadrado perfeito. Tá? Então, como é que eu vou identificar se eu tenho um trinômio quadrado perfeito? Exemplo aqui, a gente tem ó, x ao quadrado mais 8x mais 16. Como que eu sei que isso daqui é um trinômio quadrado perfeito? Veja que nesse caso aqui, ó, nós temos algo parecido com a diferença de dois quadrados. Eu tenho esse termo, ó, vou ampliar aqui. Esse meu termo aqui é o meu a ao quadrado, né? Ele está elevado ao quadrado. Então, eu vou extrair a raiz de a ao quadrado para saber quem é o meu a, né? Isso aqui vai resultar no a. O meu b ao quadrado também, mesma coisa, ele está elevado ao quadrado. Então, vou fazer o quê? Eu vou extrair a raiz de b ao quadrado, isso vai resultar no meu b. Bom, aí eu tenho uma parte. Agora, como é que eu sei se isso é verdade ou não? Como é que eu sei que realmente eu tenho um trinômio quadrado perfeito? Eu não tenho duas vezes a vezes b, então você vai pegar e vai multiplicar aqui, ó. Isso aqui é a vezes b, então esse a que eu encontro aqui e esse b que eu encontro aqui, esse resultado você vai multiplicar por 2. Se der o mesmo número que está aqui, então você tem um trinômio quadrado perfeito, tá? Veja só, vamos fazer os exemplos aqui, porque eu acho que fica mais simples de compreender. Então, o primeiro exemplo aqui. Saber se aqui é um trinômio quadrado perfeito. Primeira coisa, vou extrair a raiz quadrada daqui e vou extrair a raiz quadrada desse nosso último termo, mais 16. Então, a raiz quadrada desse nós vamos ter que é x. A raiz quadrada do 16, sabemos que é 4. Então, eu tenho b como sendo o a como sendo x e o b como sendo 4. O que eu vou fazer? Eu vou ver se isso vai dar 8x. Então, ficaria assim, ó, 2 vezes x vezes 4. E isso daqui realmente vai resultar, ó, 2x, 2x vezes 4, nós temos 8x. Então, ok, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, tá? Para fazer a fatoração, eu vou observar o sinal que eu tenho no meio. Como eu tenho mais aqui, então eu vou ter o quadrado da soma de dois termos. Onde eu tenho meu termo a como sendo x, meu termo b como sendo 4. Então, eu vou ter isso daqui é igual
ax mais 4 elevado ao quadrado. A mesma coisa nós vamos fazer agora quando eu tenho 4x ao quadrado menos 12x mais 9. Veja que agora eu não tenho nem o a aqui, né, que a gente vê na equação do segundo grau, a, b e c. Então o nosso a aqui, no caso, ele é 1. Aqui ele não é 1. Mas eu sigo o mesmo método, a mesma ideia que nós utilizamos anteriormente. Então, extrai a raiz quadrada desse primeiro termo aqui, extrai a raiz quadrada dele, e a raiz quadrada desse último termo aqui. Uma coisa que é importante reparar, ó, se você tiver um trinômio e quer saber se ele é quadrado perfeito, a primeira coisa que você pode olhar é se esse último termo aqui, que é o c na equação, ele é positivo. Se ele for negativo, isso aqui já não é um trinômio quadrado perfeito, tá? Aí a gente vai ver daqui a pouquinho como é que faz para resolver esses casos. Então, vou extrair a raiz quadrada de 4x ao quadrado. Então, a raiz de 4x ao quadrado vai ser 2x. A raiz quadrada de 9 resulta em 3. Bom, então esse aqui é meu a, que vale 2x, meu b vale 3. Para saber se realmente é um trinômio quadrado perfeito, então vou multiplicar. Ó, 2 vezes a vezes b. Isso daqui vai resultar em 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes 3, nós temos 12x. Ok, fechou. É um trinômio quadrado perfeito. Só que agora reparem que o sinal do meio ele é negativo. Então, meu trinômio quadrado perfeito vai ser da seguinte forma. Que o a menos o b elevado ao quadrado. Meu a é 2x, meu b é 3. Desculpa. Então, vai ser 4x ao quadrado menos 12x mais 9 é igual a 2x menos 3 elevado ao quadrado. Então, nós temos a fatoração agora do trinômio quadrado perfeito. Aí vocês podem se perguntar, e se eu não tiver um trinômio quadrado perfeito? Como é que nós vamos resolver esse problema, tá? Como é que a gente faz a resolução se eu não tiver um trinômio quadrado perfeito? Bom, a gente pode usar duas técnicas basicamente aqui, o produto de Steven. Então, esse produto de Steven é aquele que a gente viu lá, que eu vou ter a soma de dois... usar aquela questão das raízes. Que eu tenho B é menos a soma das raízes e o C é o produto das raízes, tá? Então, aqui eu teria a soma de A mais B e aqui eu teria o produto de A vezes B. E quando eu tenho dois trinômios que não são quadrados perfeitos, a gente pode utilizar também essa questão aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. E isso aqui serve para o caso onde eu não tenho o meu a igual a 1, tá? Se eu não tiver o a igual a 1, vou utilizar isso. Se eu tiver o a igual a 1, não vai mudar, é simplesmente calcular as raízes da equação do segundo grau. Bom, então eu vou escrever isso aqui como sendo a vezes x menos x1. Isso daqui é a raiz, tá? Isso aqui é uma raiz. E isso daqui, o x2, é a outra raiz. Então, x menos x1 vezes x menos x2. E a gente faz essa fatoração de um trinômio que não é um quadrado perfeito, tá? Então, quadrado, mas não vai ser perfeito. A gente pode utilizar, então, calcular quem é x1 quem é x2 por meio, assim, utilizando Bhaskara, tá? A equação lá para calcular as raízes da equação do segundo grau. Produto de Steven, quando você vê, você pode utilizar ele. Ou eu não deu certo o produto de Steven, não entendi qual é, não sei como fazer. Então, você vai utilizar o cálculo das raízes da equação do segundo grau. Então, vamos usar um exemplo aqui. Ó. Vou testar, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Veja que se eu for tirar a raiz de 15 aqui, ela não dá nem exata, né? Então, aqui já teria que aparecer alguma raiz, algum número com vírgula, e não é o caso. Então, acaba que esse daqui a gente já vai descartar e vai tentar usar uma outra técnica de fatorar ele. Então, a primeira técnica que eu posso pensar é o produto de Steven. Por quê? Porque eu tenho mais 8 e mais 15. Aí eu vou pensar dois números que eu vou somar que dá 8 e que eu multiplico que dá 15. Ou dois números que eu multiplico que dá 15 e que eu somo que dá 8. Vamos começar aqui pela multiplicação. Ó. Eu posso pensar em 1 vezes 15, que dá 15. Eu posso pensar em 3 vezes 5, que vai dar 15 também.
Agora, 1 mais 15 não dá 8, mas 3 mais 5 dá 8. Então, aqui eu já tenho essa fatoração, que seria a seguinte, ó. Eu tenho 3 e 5 que vão satisfazer essa equação de Stiven. Então, meu 5, meu 3 vamos chamar de A e meu 5 de B. Então, ficaria x mais 3 vezes x mais 5. Isso aqui até é útil quando você vai calcular equações do segundo grau e tem a possibilidade de achar a raiz de forma mais rápida por meio dessa fatoração. Tá? E aqui eu teria as raízes, né, como sendo menos 3 e menos 5. Agora o outro exemplo, reparem ó, que eu não tenho na forma de Stiven, que não posso usar o produto de Stiven para calcular, para fazer a fatoração dessa equação aqui, nesse segundo exemplo. Porque quando eu tenho o produto de Stiven, repare que quem está junto com o x ao quadrado é 1. E aqui eu tenho o menos 2 aqui na frente. Ó. Então já não serve o produto de Stiven. Esse menos 2, nós sabemos que é o nosso A na equação do segundo grau. Isso aqui é o A da equação do segundo grau. E ele vai ser importante porque nós vamos utilizar essa fórmula aqui agora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular as raízes dessa equação. Então, vou ver quem são as raízes dessa equação. A gente pode utilizar delta e a fórmula aqui de maneira direta, ou pode simplificar e tentar por soma e produto e ver quem são as raízes. Né? Então, vamos tentar calcular aqui as raízes. Vamos fazer de forma direta. Né? Então, eu tenho o A como sendo 4, aqui nós temos o A como sendo menos 2, aqui eu tenho o meu B né, como sendo menos 4 e o C como sendo 16. Pronto, aqui eu tenho todos os termos todos os valores aqui A, B e C da nossa equação do segundo grau. Bom, para calcular isso daqui, nós podemos utilizar a fórmula. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai calcular... Primeira coisa que nós vamos calcular é o delta. Então, você tem lá delta igual a AB ao quadrado. Então, menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que é 16. Então, nós temos aqui delta igual a 16, menos com menos vai ficar mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 16, nós temos 128. Então, 16 mais 128, isso aqui vai resultar em 6 mais 8 dá 14, sobra 1, vai ficar 3, 4, 144. Então, nosso delta é igual a 144. Vamos lá para fora. Eu tenho x igual a menos b, então menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que nesse caso é 144, sobre 2a. Nosso a nesse caso é menos 2. E aí daqui nós podemos, vamos escrever, né? Como sendo menos com menos mais, então mais 4, mais ou menos raiz de 12 sobre menos 4. Raiz de 12 não, né? Aqui é 12 mais ou menos 12, que é a raiz de 144, sobre menos 4. Tá? Então, dessa parte aqui nós vamos tirar as raízes. Vamos tirar quem é x1, quem é x2. Vamos lá. x1, vamos pegar positivo, então eu tenho mais 4, mais 12 sobre menos 4. Isso daqui vai dar 16 sobre menos 4. Isso aqui é igual a menos 4. Certo? Então, resolvida aqui a primeira parte. Agora vamos para a segunda raiz. Vamos calcular nosso x2. Então, x2 nós vamos pegar menos 12. Então, vai ficar mais 4 menos 12 sobre menos 4. Isso aqui vai ser igual a menos 8 sobre menos 4, menos com menos mais, isso aqui vai ser igual a 2. Então, nós temos aqui o resultado de mais 2. Veja que eu tenho minhas raízes, né?
eu calculei uma raiz como sendo menos 4, outra raiz como sendo 2. Então, nesse caso, nós vamos poder escrever aqui a nossa equação do segundo grau fatorada da seguinte forma. Vou colocar aqui do lado. Menos 2x ao quadrado menos 4x mais 16 vai ser igual. Agora vamos começar aqui. Ó. O A, nosso A é menos 2, então vai ficar menos 2 vezes x menos x1. Meu x1 é menos 4. Cuidado aqui, então vai ficar menos 4 vezes x menos o meu x2, que é 2. Então, vai ficar acabando de ficar menos 2. Isso vai resultar em menos 2. Aí eu vou ter x menos com menos aqui, mais 4 vezes x menos 2. Tá? Então, essa daqui é a fatoração desse trinômio, que no caso aqui nós não temos um quadrado perfeito, e serve para um quadrado perfeito, serve para qualquer caso que vocês tenham. Tá? Então, posso calcular as raízes da equação, só tomando cuidado que aqui no meio, os sinais das raízes eles vão acabar sendo trocados. Ó, porque eu tenho menos, e menos foi o que a gente colocou aqui, esse menos e esse menos. Tá? Então, é um conteúdo que essa parte aqui, quadrado desses que não são quadrados perfeitos, já foi cobrado numa prova do Enem, já apareceu, acabou sendo utilizado em uma prova, se eu não me engano, 2018, 2017, mais ou menos nessa época, que tinha o cálculo de uma parábola, ele dava as raízes, aí queria saber o vértice, você tinha que calcular que era a altura de um túnel, tá? Então, você utilizava esse conhecimento aqui. Bom, então, essa é a nossa aula, falamos aqui de dos produtos notáveis e um pouco de fatoração. Qualquer dúvida estamos à disposição, só mandar mensagem que a gente responde. Isso aí, pessoal. Um abraço, valeu.